Quinta-feira, dia 6 de outubro de 2016, bem-vindo à TV Poços, no ar, Jornal do Sul de Minas. Estamos nesta manhã ao vivo, à noite tem as reapresentações, após o Telefatos, após a meia-noite. Para nós é sempre motivo de grande satisfação termos a sua audiência, a sua companhia, suas perguntas e também opiniões em relação aos assuntos abordados nesta edição. Hoje o nosso entrevistado é o vereador eleito Lucas Arruda. Tudo bem, Lucas? Tudo bem, Fábio? Bom dia. Muito obrigado pela oportunidade de conversar um pouquinho aqui com vocês na TV Poços. Bom dia, Dr. Carlos. Obrigado. Né, que a gente possa conversar um pouquinho aí sobre alguns assuntos. Legal. Hoje temos a colaboração aqui com o debatedor, do Dr. Carlos Camargo. Como vai? Bem-vindo. Obrigado, Zambrano. Bom dia. Presença. Eu que agradeço. Bom dia, telespectadores. Bom dia, eu e o Deu Pereira e todos os funcionários aqui da TV Poços. A quem nos assiste à noite, o nosso cordial boa noite. E bom dia ao vereador eleito, o Arruda, né? Então, seja bem-vindo aqui conosco, né? Iniciando uma série de entrevistas, né? Porque vai ter 4 anos pela frente aí de muitos contatos, se Deus quiser. Com certeza, né? Bom, a gente se acostumando, já temos aí, aprendendo a andar de bicicleta, né? Não esquece. Bom, o Lucas teve uma votação muito expressiva nessa eleição, 2.280 votos, né? Era, aliás, esse o assunto que antecedeu a abertura do jornal. Nos fale dessa obtenção, desse seu capital aí político. O Fábio, quando a gente se propôs, né, a disputar a eleição, lógico que você nunca entra numa disputa para perder. Então você sempre quer ganhar, mas você tem que estar preparado para perder. Então a gente tinha uma expectativa de que com 1.500 votos no partido da Rede, que é o meu partido, eu estaria na disputa para entrar. Então nós trabalhamos, fizemos um planejamento, conseguimos atrair pessoas amigas que acreditaram num projeto para trabalhar para a gente, em vista de buscar esses 1.500 votos. Então a gente trabalhou, a gente fez isso e com o resultado das urnas a gente ficou muito surpreso, né? Porque graças a Deus a votação foi maior do que a gente esperava e a gente conseguiu realizar esse sonho, né? Que era de poder representar a cidade de Poços de Caldas. Então eu acho que foi uma votação que aumenta muito a nossa responsabilidade, porque são pessoas que acreditaram num projeto e que vão acompanhar a gente agora. Então, a gente tem... A confiança, ela gera cobrança. Então, a gente precisa realmente ter essa consciência de que o nosso trabalho vai ser vigiado e a gente quer realmente fazer um trabalho que corresponda a essa confiança. O Lucas, nós tivemos aqui em Poços de Caldas uma dobradinha sui generis, né? PSDB, que é tido e havido como partido de direita, e o Rede, que é tido e havido como partido de esquerda. Uns dizem que nem tanto, outros chegam até a dizer que o Rede é um puxadinho do PT. E aqui, baseado naquele ditado que 2 bicudos não se beijam, seria muito pouco provável que essa união de força, principalmente política, em tese antagônicas, poderia acontecer aqui em Poços de Caldas. E no início, muitas pessoas não acreditavam naquilo e acabou dando certo. Eu acredito que o interesse da sociedade, o interesse da cidade está acima de qualquer questão política. Eu acho que a gente tem que ver a cidade no âmbito do bem-estar da coletividade, não de assuntos políticos, de ideologia, etc. Como é que você aprecia ver esse casamento, que a gente espera que seja indissolúvel, pelo menos nos próximos 4 anos, a respeito de um partido tido como de esquerda, saindo em parceria com um partido dito de direita? Doutor, essa é uma questão que surpreendeu, né, a todo mundo, inclusive nós não esperávamos isso. A Rede é tido por muitas pessoas como um puxadinho do PT, porque muitos ex-petistas hoje estão na Rede. Migraram para a Rede. Mas eu acho que é mais porque essas pessoas não deixaram de acreditar naquele projeto que elas sempre acreditaram. Porque elas estavam no PT, acreditavam num projeto de transformação social e, de repente, enxergam isso também na Rede. Foi muito o que aconteceu comigo. Nós tivemos... Eu, professor Flávio, um grupo expressivo que participava do Partido dos Trabalhadores, não nos sentíamos representados, principalmente na administração municipal,
porque a gente acreditava que a forma de governar, ela deve ouvir as pessoas, ela deve estar sempre presente com a população, e não é isso que a gente enxergava. Então, essa falta de... a gente não se identificava com aquilo, e aquilo meio que nos afastou do Partido dos Trabalhadores, principalmente aqui de Poços de Caldas, e a criação da rede nos trouxe uma nova perspectiva, porque a rede ela é feita de algumas lideranças nacionalmente, mas o partido, a gente acredita muito que ele tem que ser feito, ele tem o seu estatuto, né? E o partido da rede, por exemplo, ele prega ser um pouco diferente dos outros partidos, já no sistema político. O sistema político nosso ele é muito engessado, ele valoriza muitos partidos, e a rede vem com essa nova ideia de trazer pessoas da sociedade civil para estar junto com a gente. Para você ter ideia, a rede ela dá voz e voto para pessoas que não são filiadas, desde que ela participe muito do processo ali. Tanto que aqui em Poços foi uma ousadia muito grande essa coligação com o PSDB. A gente estava caminhando, partido muito novo, 6 meses de idade, nós tínhamos projeto de lançar candidato a prefeito, mas nós começamos a avaliar a conjuntura e nós vimos que a divisão poderia favorecer o projeto que já estava colocado aí. Então a gente começou a avaliar as outras opções e abrir o diálogo para, de repente, se unir forças mesmo que antagônicas para poder fazer um projeto para a cidade. Então nós realmente pensamos na cidade ao abrir mão de lançar um candidato da rede e unir com alguém. E o Sérgio da Copoços é uma pessoa muito séria, né, que demonstrou um trabalho muito competente na Copoços, que tem uma história de vida assim, muito bacana, com um histórico de seriedade. Muitas pessoas até o criticam pela seriedade, mas eu acho que não adianta nada você ter um gestor que dá o tapinha nas costas, mas que não resolve, que não leva os problemas a sério. Então eu acho que o que Poços está precisando hoje é de realmente uma administração eficiente que gere os seus recursos para poder investir onde realmente precisa. E é isso que a gente enxergou no Sérgio da Copoços. E a gente tinha uma liderança expressiva, fantástica, que é o professor Flávio, que vem de movimento estudantil, que vem de luta social. Então nós realmente decidimos fazer essa união para ser ousados mesmo. Porque eu acho que as pessoas estão esperando coisas novas da política, atitudes novas dos políticos. Então é isso que a gente propôs, entendeu? E nós somos diferentes, sim, mas nós somos diferentes querendo cada um o melhor para a cidade do seu jeito. Então o que a gente pensou? Vamos juntar duas forças que querem o bem da cidade para a gente, eu acho que vai valorizar a discussão, vai valorizar o resultado final. Porque nós vamos discutir ali do que é melhor. Eu quero fazer melhor, o outro quer fazer melhor. Então, de repente, a gente consegue juntar ali, tirar um pouquinho de cada um, do pensamento de cada um. Porque eu acho que ninguém tem a razão total, ninguém é perfeito. Eu acho que achar que o meu partido é o partido ideal e o outro não, eu não posso aproveitar nada, eu acho que é uma visão que acabou. Hoje nós temos pessoas boas e ruins em todos os partidos, como temos nas igrejas, nas empresas. Então, assim, eu não posso taxar um partido só porque ele pensa diferente de mim, que ele não tem condições de fazer um bom trabalho. E foi isso que a gente pensou. E realmente a gente quis ousar para poder fazer a diferença. Se o que estava vindo até agora não deu certo, então vamos fazer diferente. E é isso que a gente vai tentar. Se vai dar certo, é difícil a gente falar, mas nós vamos trabalhar todos os dias para que esse governo do Sérgio e do Flávio dê certo. E para que essa Câmara possa corresponder de acordo com a expectativa que foi depositada. Até agora é uma configuração favorável ao Sim. sistema do governo, né? Sim. É uma Câmara, vamos dizer assim, governista, né? Pouca oposição. Mas o que eu quero te perguntar é o seguinte, o Partido Rede ele nasceu também com uma proposta um pouco diferente, com um olhar a respeito do meio ambiente, das questões referentes à sustentabilidade, a formas, talvez não inovadoras, mas muitas delas até muito antigas, de sobrevivência em comunidade, consumindo menos e com um olhar mais atento para o que é natural, né? Vamos dizer assim, seria essa uma proposta inicial do Rede, pelo menos é o que é mais claro, é um ícone do Rede, talvez, né? E Poços de Caldas não faltam temas relacionados em diversos segmentos para esse olhar, né? Seja em invasão de áreas de proteção, seja em questões rurais, né? Poços de Caldas acabou tornando-se, alguns anos atrás, antes dessa atual administração, em uma cidade fair trade, comércio justo, o que privilegia também determinados tipos de cultura, né? De alimentos.
E outras questões também, as próprias estradas, diversos temas relacionados a essa questão da sustentabilidade do meio ambiente. Vocês pretendem dar seguimento nessa característica do Rede aqui, com esse olhar mais atento? Com certeza, Zambrano. Eu acho que o próprio nome da rede é Rede Sustentabilidade. Então, e a ideia de sustentabilidade é mais do que meio ambiente. Meio ambiente é um jeito novo de viver, né? É você ter uma consciência no seu dia a dia, é de cada um ter uma consciência mesmo de que o lixo no chão vai gerar enchente, entendeu? O seu lixo é pequeno, mas junto com o lixo de todo mundo vai te trazer problema, que o alimento que você consome com agrotóxico vai fazer mal não só para o meio ambiente, mas também para a sua saúde, entendeu? Que com o tempo isso vai ser prejudicial para todo mundo. Então, é esse tipo de política de valorizar a agricultura familiar, porque a agricultura familiar, principalmente, ela é uma agricultura mais de subsistência, ela vende o que sobra, ela planta um pouco ali para vender, então ela não tem aquele volume extenso de plantação, então as pragas são menores também. Então ela não precisa, ela consegue fazer com alguns defensivos menos agressivos e até orgânicos ter um resultado bacana e um alimento de maior qualidade. Esse programa de agricultura familiar, que é o programa de aquisição de alimentos, programa de alimentação escolar, ele é fantástico, é uma coisa muito importante que foi colocada, ele deve ser levado a sério e aprofundado. Nós já temos produtores rurais que participam desse projeto, nós temos que incentivar as associações rurais para que elas tragam mais produtores para isso, porque eu acho que com o tempo nós vamos criando essa consciência, né? O alimento orgânico hoje ele ainda é mais caro do que o tradicional, eu acho que é por conta da demanda e da procura. Eu acho que a partir do momento que a gente for aumentando isso, nós vamos ter um preço mais acessível para todas as pessoas também, e criando essa consciência. E também na questão de meio ambiente é fantástico. Nós temos o lixão hoje que não foi resolvido, que tem um TAC, né, que ainda já se arrasta de vários anos e ele ainda não é um aterro sanitário. É um lixão. Ele é um lixão, entendeu? Então nós temos que olhar isso com carinho. Coleta seletiva hoje não abrange a cidade como um todo. Então, assim, você tem até pessoas que são bem intencionadas, que separam o seu lixo em casa, mas que por não ter a facilidade de levar o seu lixo em algum lugar específico para ter o devido tratamento, acabam que desistem e colocam todo o lixo. Então nós precisamos, o poder público ele precisa organizar a sociedade. Então acho que o papel dele é realmente dar condições para que a sociedade faça o seu papel. Então é criar mesmo a coleta seletiva na cidade como um todo. Nós temos a Coopergor, que é uma cooperativa de óleo reciclável, que faz um trabalho fantástico, entendeu? E que ainda não tem a consciência na cidade inteira. Então, de repente, trabalhar com as escolas, fazer com que as crianças cresçam com uma mentalidade diferente, porque eu acho que é isso. As crianças vão educar até os próprios pais, entendeu? E aí o poder público ele tem que vir para dar condições das pessoas desenvolver o seu papel. Então, eu acho que, nesse sentido, a Rede Sustentabilidade quer dar sua contribuição realmente para que mude essa consciência no nosso dia a dia, de ter uma vida sustentável. O Marcos, você veio oriundo da zona rural, né? Você foi nascido e criado aqui na zona rural de Poços de Caldas. E nós temos um município em extensão territorial muito pequeno comparado aos demais. Eu cito, por exemplo, Caldas, aqui vizinho, né? E nós temos um município pequeno e da mesma forma, a zona rural é pequena. Mas mesmo assim, você que nasceu, criou, tem sua raiz na zona rural, já demonstrou na sua fala que é ambientalista, preocupado com as questões do meio ambiente, tanto na zona rural quanto na parte urbana. Você tem uma condição de fazer uma avaliação para nós aqui da situação que se encontra a zona rural em todos os sentidos aqui em Poços de Caldas. Você tem condição de passar para nós se está bom, se está ruim, se está ótimo, que jeito que está? Porque nós que moramos aqui na área urbana não temos noção do que está acontecendo aí na roça, nos bairros rurais, nos distritos. Das estradas rurais, né? Tudo, estrada, o lixo, o que eles fazem lá? Então, porque é tão próximo à cidade que qualquer coisa errada que possa acontecer lá pode afetar aqui. Sim. Né? E o desmatamento, né? A intoxicação das águas, né? O rio poluído. Então, nesse ambiente, zona rural e zona urbana,
Você pode tecer algum comentário a respeito Claro. desse aspecto? Posso sim. Dr. Kerson, hoje o sentimento, se o senhor vai e conversa com alguém da zona rural, é um sentimento de abandono. A zona rural, eu cresci na zona rural, quando eu tinha lá meus 10 anos de idade, morava numa fazenda que tinha, por exemplo, 25 casas, todas as casas eram cheias de pessoas, famílias grandes, então era muito gostoso, sabe? A gente cresceu naquele ambiente de muita gente. Hoje você vai na mesma fazenda, você tem 6 casas ocupadas e a maioria não estão ocupadas. Isso não é reflexo de uma fazenda, é reflexo de todas as fazendas. Por quê? As dificuldades da zona rural são muito grandes. Porque para você ir no médico, você tem a distância, você tem uma ambulância que demora para chegar, você tem uma estrada que não é adequada, se chove, de repente você não consegue nem ir para a escola. Então, a zona rural ela precisa ser olhada com mais carinho, ela precisa ser olhada com atenção, porque são pessoas, são cidadãos que estão ali e que de repente não têm acesso com facilidade a todos os instrumentos públicos que possam facilitar a sua vida. E é isso que a população hoje sente, entendeu? Então eu acho que, eu não sei se é isso, mas pela diminuição da população rural, as administrações públicas municipais deixaram meio que esquecidas, sabe? E eu acho que é aí que a gente precisa valorizar mais ainda, até para poder resgatar pessoas que estão na cidade hoje, mas que têm o sonho de voltar para a zona rural. Só passar a máquina na estrada não resolve, né? Não resolve. Só passar não resolve, mas nem isso a gente acontece. vê só isso, né? Mas nem isso acontece hoje, porque as máquinas da prefeitura, doutor, elas quebradas. estão sucateadas. Nós temos máquinas de mais de 30 anos, que quando estraga uma peça, fica 3 meses parada, Zambrano. Isso é inadmissível. Eu conheço essa história. Sabe, você tem que... É inadmissível, você não pode ter... A zona rural, como o senhor disse, de Poços, é muito menor do que cidades menores que Poços de Caldas. Então, eu acho que assim, e a cidade tem condição de ter uma máquina ali, e não é só máquina, porque hoje o funcionário da prefeitura trabalha 6 horas, então nós temos que ter mais funcionários, de repente ali, dobrar o turno, para que ele possa ficar mais tempo na zona rural, atender os nossos sitiantes, nossos fazendeiros, a nossa população rural. Porque eu morava numa fazenda, por exemplo, que era 1 quilômetro de terra para poder chegar até na minha casa, do asfalto. E quando chovia, nós tínhamos que subir de a pé para poder pegar o ônibus para ir para a escola. Então, assim, a estrada, tinha dia que não dava, e aí estava chovendo, aquele barro, até você subir até o ponto, são coisas que dificultavam. Tinha dia que não tinha como ir para a escola, entendeu? Tinha localidades que o ônibus não conseguia chegar muito perto. Então, assim, se você mantém uma estrada adequada, você melhora tudo, entendeu? E são coisas, teoricamente, que para uma prefeitura do porte de Poços não é difícil, gente. Sabe, eu acho que o olhar com mais carinho para essa população que precisa, ele tem que ser constante, entendeu? Tratamento de saúde, às vezes é difícil para o cara da zona rural vir para a cidade e às vezes falta médico, os médicos que atendem a zona rural, graças a Deus o pessoal gosta muito dos médicos, mas não é culpa do médico. Entendeu? Nós precisamos disponibilizar mais médicos, nós precisamos disponibilizar... Ampliar o atendimento, porque para o cara da zona rural... Ter mais especialidades. Pra você ter exemplo, eu me lembro de quando morava na zona rural, às vezes marcava um especialista na cidade. Aí vinha para a cidade, vinha de manhã, né, pegava o ônibus, os horários de ônibus para a zona rural são mais espaçados, então você acaba perdendo o dia todo de trabalho. Você vem para a zona rural, perde o dia todo, e quando você chegava aqui, de repente o médico faltava, acontecia alguma coisa. Sabe, eu acho que tudo bem, a gente sabe que os imprevistos acontecem, mas custava dar uma ligadinha para falar, o médico não vai poder vir, porque às vezes você sabe de um dia para o outro. Aí o cara não precisa deslocar da zona rural para vir para a cidade, você entendeu? Eu acho que isso não só na zona rural, eu acho que tem que ser um olhar diferenciado para a cidade inteira. Mas eu acho que para a zona rural, mais ainda, se o cara é da zona rural, ele vai ter um desgaste maior para chegar até aqui. Então, de repente, ele vem, aquele dia, ele perde um dia de trabalho, e aí, às vezes, ele não volta mais no médico, Dr. Carlos, porque ele precisa trabalhar, ele fica com vergonha de falar com o patrão, e ele simplesmente deixa de vir no médico especialista, entendeu? Então, assim, são coisas, são dores silenciosas, muito, entendeu? Né? Acontece demais, porque eu vivi isso, entendeu? Boa fala, dores silenciosas. Dores silenciosas, que é só a pessoa que sente, e às vezes ela se sente impotente e ela não busca o seu direito e fica quietinha lá. E, de repente, lá na frente, um problema que poderia ter sido resolvido com alguma coisa muito simples se torna um problema grave. E vai trazer mais custo para o município, para o Sistema Único de Saúde, e aí é onde a gente volta na eficiência. Tem um exemplo...
Eu acho que essas são as verdadeiras políticas sociais. Sim. Eu ia fazer uma pergunta de políticas sociais. Você, desculpa até interromper Claro. aí o seu discurso, mas é porque, na realidade, a gente fica pensando só em políticas sociais atreladas a programas do governo. Sim. Né? Mas uma verdadeira política social é um olhar voltado para aquele que trabalha, para aquele que produz também, que está na fazenda, suando a camisa dia a dia e muitas vezes essas pessoas ficam sem folga, né, durante um períodos de colheita, por exemplo. E tem que ter algo a mais, né, realmente ofertado, não que os outros não mereçam. Sim. E uma coisa não significa retirar em detrimento da outra. Não é isso, mas é exatamente esse tipo de satisfação, né, para essa população. Sim, exatamente. E uma coisa não exclui a outra mesmo, porque esses problemas que eu estou dizendo da zona rural, eles acontecem aqui na cidade também. Claro. Né? Então, assim, a gente anda, Zona Sul, Zona Oeste, Zona Leste, no centro. Nós temos exemplos desses que eu citei na cidade como um todo. Então, se a gente trabalha para a cidade como um todo, nós vamos beneficiar todas as regiões, as urbanas e também a rural. O que eu gostaria é essa atenção especial, esse carinho, porque o pessoal da zona rural ele tem essa dificuldade maior, entendeu? Então, assim, só que quando a gente trabalha para a cidade inteira, nós vamos beneficiar todo mundo. E automaticamente a zona rural também. Ok, é tempo da gente fazer um breve intervalo, é rápido, se você quiser participar, fazer uma pergunta ou ainda comentar a respeito de alguns temas que foram abordados. O nosso telefone é o 3721-6955. Pela rede social, você pode participar através do endereço facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Dê um curtir na nossa página, faça a sua participação. Voltaremos já já. A Refrigeração Basso agora é Basso Engenharia de Refrigeração, atuando há mais de 25 anos no mercado de refrigeração residencial, comercial e climatização. Equipe treinada para atender resfriadores de leite no seu sítio, na sua fazenda e em laticínios da região. Projetos, vendas, montagem e manutenção em câmaras frias de resfriados e congelados. Também atendemos chillers, que é um sistema de climatização a água em hotéis, shoppings e indústrias. Solicite o seu orçamento pelo telefone 3722-1589 ou venha nos conhecer na Avenida Champanhar, 1012. Meu dente era torto, não podia comer nada, doía. Era complicado, né? Sair pra uma festa, ficar vergonha, de sorrir. Eu vim na clínica, fiz os exames. No dia seguinte, meus dentes já todos prontos. Hoje eu posso sorrir, conversar tranquilamente. Muito bom. Eu imaginava que ia ficar bom, mas não ficar tão bom ficou, né? E minha vida mudou muito. Implar, referência em reconstrução do sorriso. Estilo, elegância, sofisticação, bom gosto. Você só encontra aqui. Superlar Móveis. Tudo em 12 vezes nos cartões. Venha conhecer nosso showroom. Superlar Móveis, em Poços de Caldas, Rua Correia Neto, número 25. Aqui, Estamos de volta com o Jornal do Sul de Minas. O telefone aqui da emissora é o 3721-6955. Para você fazer perguntas, participar, aproveite a presença aqui do Lucas Arruda, vereador eleito. Vai tomar posse aí na sua cadeira a partir do dia 1º de janeiro de 2017. E vem pelo Partido Rede com uma nova proposta. Pela primeira vez no município temos aí representantes no legislativo por esta sigla. E pode ser realmente o prenúncio de coisas boas, né? A gente tem sempre que acreditar no melhor e manter a esperança acesa, principalmente numa nova geração como essa de vereadores e políticos que vêm chegando ao poder. Então, Lucas, sabemos da existência de práticas
de ameaça, né? Olha, se você votar em fulano de tal, é sujeito a perder as políticas sociais. Voltando ao assunto anterior, a gente estava falando de alguma coisa a respeito de políticas sociais. E eu acho que é tempo de desconstruir tudo isso, né? É tempo de mostrar uma nova face, né? da realidade, da verdade, das formas de se trabalhar, uma nova face da política, porque ameaças, chantagens, coisas desse tipo já não funcionam mais. Já é perceptível que aqueles formatos deixaram de ser viáveis para quem investia naquilo. E ainda bem que investiram e perderam dinheiro naquilo, porque realmente não funcionou. Não funcionou na prática. Então, as políticas sociais, você acredita que serão mantidas em Poços de Caldas, ampliadas? Qual a proposta do Rede para isso? Ô, Fábio, eu acredito que sim. Como você disse, eu acho que a população está mais atenta a esse tipo de ameaça. Ela já não cai mais nessa ameaça. Por quê? Eu acho que nós precisamos de políticos com consciência de que o que é bom tem que continuar. A gente tem que aprimorar. Independente, né, do partido que criou, independente, né, do partido. Se tem uma obra que vai trazer benefício para a população e ela não está acabada, o político que entrar tem que acabar. Lógico. Entendeu? É a mesma forma, a gente estava conversando que a coligação nossa, né, fez 10 vereadores e a outra 5, então seriam 5 de oposição. Mas eu acho que assim, eu acompanhei muito o professor Flávio na Câmara, e mesmo enquanto oposição, as coisas que eram boas para a cidade, ele votava a favor. Então, assim, eu aprendi muito com ele isso, sabe? Que nós temos que valorizar todas as políticas, independente dos partidos que estão à frente. Se ela vai trazer um benefício para a população, pode contar comigo, mesmo que eu seja um adversário politicamente, entendeu? Então, eu acho que essa nova mentalidade, ela precisa estar sempre presente. E eu acho que a população ela tem que estar mais consciente de que esse tipo de política social é uma conquista da população. O político, o prefeito, ele está ali para fazer isso mesmo. Então, não é mérito, é obrigação que ele faça esse tipo de política para a população. Então, a gente acredita que, com o passar do tempo, essa consciência, tanto dos políticos quanto da população, ela vai ficar cada vez mais concretizada, né? Você disse uma coisa muito importante que eu comungo plenamente, no que diz respeito que o político, o gestor, no caso o prefeito, né, ele tem que pensar na cidade em primeiro lugar, em primeiro plano, no bem-estar da cidade, e não em questões políticas, adversários e perseguições, e o que todas as ideias são boas, desde que seja do meu partido. Então isso aí tem que acabar, isso aí não tem como, isso é coisa de ideologias fracassadas no mundo inteiro. E já dizia Milor Fernandes que as ideologias, quando se aposentam, vêm morar no Brasil. Então, nós temos ainda esse tipo aí de ignorância aqui. Nós tivemos aqui em Poços de Caldas 2 exemplos muito grandes de obras que poderiam ter sido finalizadas, mas pelo fato de ter iniciada, os primeiros passos foi em gestão passada, em prefeito do anterior, não foi concretizada por esse motivo que você estava citando aí, de que não quis aproveitar porque não foi iniciado pelo anterior. O caso do presídio. O presídio, o Paulinho Corominas já tinha deixado tudo pronto, o terreno, a verba, a obra ia sair. De repente, o atual prefeito não deixou prosseguir, acabou, e hoje Poços de Caldas é a única cidade do sul de Minas de porte médio que não tem presídio novo. Por uma deflagrada intenção contrária, houve um movimento no sentido de estagnar isso aí. Então, o que aconteceu? Perdeu a cidade, né? Agora, para conseguir um presídio aqui, vai ser uma luta, uma luta. Bom, lá na Zona Sul, que ia levar um progresso fantástico para a Zona Sul, o centro de convenções, passar tudo para lá, a prefeitura, o fórum, tudo para lá. Aí, como a ideia também foi do governo passado, já botaram areia aquilo lá não serve. Está tudo pronto. O Tribunal de Justiça já decidiu, já analisou o fato do meio ambiente, tudo pronto. Então lá serve. Mas o governo atual não quis aproveitar porque a ideia não é dele. Agora, Arruda, você vê esse prédio aqui do Complexo Santa Cruz, um prédio está condenado, vai ter que ser demolido, praticamente no centro da cidade. Estão querendo instalar ali o centro administrativo da municipal, 13, 14 secretarias, para centralizar tudo ali. Não é possível um gestor municipal querer fazer uma coisa dessa. Então,
Desculpa eu alongar aqui na minha pergunta, mas isso é para dizer, pegando o gancho na sua resposta anterior, e a minha pergunta a respeito do Complexo Santa Cruz, como o novo prédio lá, o Sabiá, o passarinho, que diz que é uma planta muito bonita lá, que estão querendo fazer lá, eu acho que esse passarinho não vai decolar, não tem condição, não é mesmo? Deixa eu só, antes do Lucas falar uma resposta, deixa eu só acrescentar na sua fala uma observação. Essas obras vultuosas realmente não foram para frente exatamente por questão de dividendos políticos, né? Não queriam associar o desenvolvimento de uma determinada obra a um grupo político antecedente. O que eu isso dizendo, é notório, como você disse. Só que é o seguinte, acima de tudo vamos isso, observar outras coisas, Carlos, e vamos lembrar das UBSs, creches, que tiveram início de obras na administração anterior e foram concluídas nessa, com amplo marketing, amplas elaborações de peças publicitárias disso. Inaugurei tantas UBSs, tantas unidades de saúde, PSF, UPA, inaugurei creches. Será que as obras começaram agora? Quer dizer, aquelas obras que viram marketing favorável tiveram continuidade. Aquelas que não tinham possibilidade de ter essa reversão foram estagnadas. Só para a gente lembrar, manter isso vivo na memória. Eu acho que na vida a gente tem que ter gratidão e reconhecimento em tudo. O Zambrano citou agora aí as BS, a UPA. Nós vimos uma campanha agora para as eleições, onde o atual prefeito se gabava de ter construído todas as UBS, a UPA, de ter trago a ThyssenKrupp. Então, assim, a gente sabe que todo esse é um trabalho que começou com o Paulinho Coruminas. Eu posso não concordar com o Paulinho Coruminas, mas eu preciso dar mérito para quem trabalhou para aquilo, entendeu? Então, assim, é mérito do prefeito atual que concluiu as obras. Claro, mas é mérito do prefeito anterior que deixou tudo pronto, tudo encaminhado, entendeu? Mas sem inventar história, né? Sem inventar história. Ele não tem... Ele pode sim fazer propaganda de que ele terminou essas obras, mas eu acho que é sempre bom reconhecer que quem começou foi o outro, entendeu? Isso não tira o mérito dele, eu acho que isso valorizaria mais ele ainda, entendeu? Então, assim, as pessoas sabem legitimaria disso. O discurso. Legitimaria, entendeu? Porque as pessoas que fizeram parte do processo, de toda a construção, elas sabem. As pessoas não são bobas mais, as pessoas têm muitas formas de conseguir as informações. Então, você querer mascarar, você querer falar que você é o responsável por determinada coisa, hoje não pega mais, você consegue enganar uma parcela muito pequena das pessoas. É a questão do complexo. A gente precisa ter muita responsabilidade para tomar as decisões, sabe, Dr. Carlos? É um tipo de uma obra ali no Complexo Santa Cruz que vai trazer um impacto muito grande para a cidade. Foi feito um estudo de impacto de vizinhança, do trânsito, do que causaria ali no entorno, não foi feito. A gente vê que assim, são projetos atropelados, sem pensar na cidade como um todo, entendeu? Planejamento. Sem planejamento. E sem planejamento você não consegue bons resultados. Você precisa pensar a cidade para 10, 15 anos. Exatamente. Beleza, vamos sentar, o que eu preciso fazer para que a cidade seja ideal daqui a 15 anos? Então, o que eu tenho que fazer em 4 anos, doutor, para que eu chegue lá nos 15 anos? E nós vamos fazer gradativamente, porque não existe salvador da pátria, mas as coisas precisam avançar. Nós precisamos da nossa contribuição nos 4 anos do meu mandato. E eu não tenho que pensar que eu vou ficar 8 anos, eu tenho que pensar 4 anos. Se a população achar que eu fiz um trabalho de 4 anos, ela vai reconhecer e vai dar mais oportunidade. E Poços tem um histórico de não reeleger ninguém, né? Então, assim, eu acho isso muito bacana na população de Poços, porque ela dá oportunidade, se você não faz, ela tira. Então isso é muito bacana da democracia. Poços aprendeu a dar as respostas nas urnas, eu acho que isso é muito bacana. Isso traz uma responsabilidade muito grande para a gente, porque a gente sabe que se não trabalhar vai ser cobrado, e tem que ser dessa forma mesmo, entendeu? E o Complexo Santa Cruz ali é um prédio que tem que tomar alguma decisão ali, mas eu acho que tem que ser com muita seriedade. Tem que fazer um estudo, não só do prédio, entendeu? Do impacto que vai gerar em todo o centro, no trânsito. É muito bacana você fazer um centro administrativo no centro, porque o centro é o lugar mais democrático da cidade. Mas será que tem condições para isso? Entendeu? Será que não tem uma outra área que possa abrigar isso com mais tranquilidade? Todas as cidades de porte médio, né, Ruda? Toda cidade de porte médio, porte grande, descentralizam exatamente por a viabilidade, a acessibilidade. Aqui está o contrário. Então, Poços de Caldas vai caminhar na contramão, concorda? E a gente vê, assim, principalmente essa questão do complexo, a parceria público-privada que foi proposta, um absurdo o valor que ia ficar, né? Então, assim, você pega
o valor que ia ser gasto com esse aluguel aí em 30 anos, em 4 anos, se você economiza, você de repente constrói um prédio. Porque eu acho que você não precisa beleza nesses prédios, doutor, você precisa de eficiência, entendeu? Você pega, você tem escolas particulares que você olha do lado de fora, elas são, é um prédio quadrado, mas que, qual que é o foco? A qualidade do ensino. E você pega escolas municipais, públicas, que tem uma estrutura muito grande, eu acho que é válido sim, mas será que não dá para a gente valorizar mais escolas, reformar mais escolas que estão precárias e com o mesmo recurso que eu gastaria só numa escola? Então eu acho que isso também é eficiência. Boas questões. Vamos ao intervalo novamente, é rápido, voltaremos em instantes com o Jornal do Sul de Minas aqui na TV Poços. Móveis usados Champanhar. Mesas, cadeiras, armários de cozinha, geladeiras, fogões, camas, estofados, videogames, televisões e computadores. Tudo para a sua casa ou escritório. Compra, venda e troca. Ainda entregamos em domicílio. Venha fazer seu orçamento. Móveis usados Champanhar. Avenida Champanhar, 1468, 3712-6693. O Evoluto acredita que para um café ser tudo de bom, é preciso ter origem privilegiada, qualidade e carinho no cultivo e ter um sabor gostoso de verdade. É por isso que tomar um café Evoluto é tudo de bom. Café Evoluto, o café gostoso por natureza. Acesse caféevoluto.com.br e saiba mais. Promoção Relâmpago na Casa dos Pisos, uma semana inteirinha com ofertas arrasadoras. Porcelanato polido 60 por 60 a partir de R$ 37,99 o metro quadrado. Pisos e revestimentos, primeira linha a partir de R$ 8,99 o metro quadrado. Mosaico de porcelanato 30 por 30 a partir de R$ 6,99 a placa. No setor de ponta de estoque tem porcelanato, primeira linha a partir de R$ 19,99 o metro quadrado. E tem muitas outras promoções especiais com pagamento em até 12 vezes sem juros. Vem pra Casa dos Pisos, Avenida José Remígio Preza 920 em frente ao Colégio Dom Bosco. Promoção Ganhe Mais com Michelin. Confira nossos preços com descontos especiais. Energy XM2 R$ 309. Prima-se 3 R$ 345. Os pneus mais seguros e duráveis do mercado com preços especiais para você. Acesse britospneuspocos.com.br. Revenda Michelin Britos Pneus. Rua Caetano Petterli 224. Ligue 3715-7275 e 3715-7935. Faça revisões em seu veículo regularmente. Confira condições na loja. De volta com o Jornal do Sul de Minas, hoje entrevistando o vereador eleito Lucas Arruda. Ele foi eleito com 2.280 votos, uma votação muito expressiva, muito interessante. Agora tem muito trabalho aí pela frente, né, Lucas? Exatamente. Você que é uma pessoa que cresceu em meio à natureza, certamente um admirador dela e zelador também da natureza, como você vê a questão, por exemplo, dessa situação de animais soltos nas ruas, a questão das charretes? Você tem alguma opinião clara em relação a isso? Algo que possa acrescentar? Fábio, é uma questão que a população de Poços hoje sofre muito nessa questão dos animais, eu acho que... E reclamam, né? E reclama muito. E com razão, porque é complicado, né? Você deixa o animal solto, o animal ele é uma vida, ele precisa ser cuidado com carinho também. Então ele fica sem dono ali, ele fica muitas vezes maltratado, ele pode trair doenças que pode passar até para o ser humano. Então acho que um projeto de castração é um projeto que deve continuar, entendeu? Deve ser aprimorado para poder atender com agilidade o maior número de animais, para que a gente possa restringir um pouco essa população de animal. A gente tem várias associações de animais aí que fazem um trabalho muito bonito, né, que tentam diuturnamente buscar soluções para isso. Eu acho que elas precisam ser valorizadas, precisam ser reconhecidas também, e de repente o poder público dá uma atenção para que elas possam desenvolver um trabalho cada vez melhor para a gente buscar isso. Eu acho que se o poder público ele não consegue dar conta do recado de todas as questões, ele precisa trazer as associações que estão ali dispostas a fazer aquele trabalho voluntariamente e que fazem com carinho porque amam de paixão aquilo que fazem. Então, acho que o poder público ele pode ajudar a organizar e dar estrutura para isso.
questão das charretes é uma questão que eu acho que muita gente é contra, muita gente é a favor. A gente precisa respeitar as famílias também que vivem das charretes, mas a gente precisa respeitar os animais. Então, de repente, uma cobrança mais firme na questão do próprio trato com os animais, para que esses animais não sofram, entendeu? Eu conheço alguns charretistas que cuidam muito bem dos seus animais, e como eu já disse, em todos os lugares você tem as pessoas boas e as pessoas que não tomam atitudes tão legais. Então, de repente, um mau exemplo acaba alastrando para os outros também. Mas tem muitos charretistas que fazem um trabalho muito legal, que cuidam com muito carinho dos seus animais. Então, eu acho que... E eles precisam sobreviver daquilo também. São muitas famílias que dependem desse tipo de trabalho. Então, eu acho que a gente precisa, de repente, uma fiscalização, que eu acho que já acontece, né, para poder fazer com que esses animais não sofram e para que essas famílias tenham o seu sustento. Já existe uma lei em Belo Horizonte, né, que proíbe o transporte de carga por animal. No caso, o animal que é usado é o cavalo. Então, lá o transporte de carga não pode mais ser. E a gente vê aqui em Poços de Caldas, como qualquer outra cidade do interior, isso a lá vão ter, né? Cavalos aí carregando cargas, que a gente, qualquer um leigo no assunto pode ter clareza de ver que o peso ali está acima da capacidade do animal. Então, eu acredito que essas coisas têm que ser revistas, pode ser aproveitada uma lei semelhante ou igual a essa aqui para Poços de Caldas. Logicamente que tudo vai fazer parte de estudos, eu tenho certeza que você, como tem muito carinho aí por esse tipo de assunto, vai poder fazer uma análise aí mais profunda a respeito disso. Mas o que eu quero te perguntar, Arruda, é o seguinte, nós tivemos há uns meses atrás, o senhor prefeito municipal atual, ele aumentou o próprio salário e aumentou de todo o executivo. E por incrível que pareça, o prefeito de Poços de Caldas, ele recebe um salário maior que o prefeito de Belo Horizonte, que é a capital do estado. O Marcos Lacerda, 21 mil e aqui 28. E agora eu vi aí uma fala do prefeito eleito Sérgio, que já vai mandar uma proposta à Câmara para que reduza o salário do prefeito. Eu não sei a que patamar, se vai tirar aquele aumento que o atual... Ele falou ao anterior. Ao anterior, né? Já é um ótimo começo, né? E também de todo o seu secretariado executivo, né? E, logicamente, ao chegar na Câmara, eu acho que isso aí, eu até conversei ontem com o Sansão a respeito disso, a Câmara vai levar um checkmate, né? Porque o prefeito não pode reduzir o salário do vereador, mas os vereadores podem. E como é que o vereador vai apreciar um prefeito pedindo a redução do próprio salário, e o vereador não vai querer embarcar nessa? Ele vai ficar ruim na situação perante a opinião pública. Como é que você vê isso aí, já entrando de cara, já encontrando esse tipo de coisa? Só observando que era a pergunta que a gente ia fazer aqui também, ela veio pelo Ed e algumas pessoas também citando a respeito desse assunto. Já é bom saber a sua opinião. Também recebemos aqui um cumprimento do José Donato, nos transmitindo um fraterno abraço, também cumprimentando o Lucas. E o Paulo Henrique Ribeiro diz que é seu amigo do coração e se alegra muito em vê-lo eleito. Um abraço aí para o Paulo Henrique. Paulo Henrique foi presidente do DA de Engenharia Civil, né? Fez um trabalho muito bacana lá. Foi do Diretório Central dos Estudantes com a gente também. Nós tivemos uma participação muito bacana no movimento estudantil aqui de Poços. E todos os resultados que nós conseguimos não foi mérito meu, foi porque a gente conseguiu reunir uma turma muito bacana, sabe, Zambrano? E o Paulo Henrique fez parte dessa história aí. Um abração, Paulo. E é legal que a gente traz essas amizades que a gente faz no movimento estudantil para a vida inteira, né? Então, são pessoas de bem, pessoas que querem realmente uma transformação social, que já fizeram isso na faculdade, né? E podem fazer isso. Questão do salário. A proposta do Sérgio, né? Do Sérgio e do Flávio, dos dois juntos, e nós ajudamos no plano de governo dele, é de tirar esse aumento que teve, né, nesse ano de 10,67%. E aí, doutor Carlos, tem uma outra questão. Teoricamente, no começo do ano, teria um novo reajuste, porque seria um novo repasse da inflação. Então, essa proposta ela vai mais além de se retirar os 10,67%, é de não dar mais aumento enquanto a situação econômica da prefeitura não esteja estabilizada. Então, esse é um projeto que o prefeito já se prometeu em enviar para a Câmara, e eu, enquanto vereador, me comprometo em votá-lo, entendeu? Enquanto vereador, me comprometo a conversar com os outros vereadores para que a gente chegue num consenso e que estenda essa redução também para os vereadores, porque eu acho que a gente precisa dar esse exemplo, entendeu? Eu acho que é necessário, nesse momento de
mais do que a economia, é o simbolismo. Porque tem muitas pessoas aí perdendo emprego, tem muitas pessoas que estão com uma situação complicada e elas precisam sentir que o seu representante ele está atento a isso. Então, no mínimo solidário, né? No mínimo solidário. Então, eu acho que assim, o meu voto será favorável a essa redução para o prefeito, secretário e vice-prefeito, e também vamos conversar com os outros 14 vereadores para que a gente estenda isso também para os vereadores. Porque eu acho que é uma resposta que a sociedade está precisando, né? De pessoas que entendam a realidade econômica da cidade e do país. Lucas, eu agradeço a sua disponibilidade de participar com a gente, desejo aí um bom momento de preparação, né? Porque agora vocês têm aí um curso, né, a atravessar para entender como funciona com melhor clareza o Legislativo, apesar de você já conhecer também e diversos outros vereadores, mas eu acho muito bom essa oportunidade de reciclar conhecimentos e aurir outros novos, né? Então, eu desejo também uma boa continuidade no seu trabalho, uma efetiva legislatura voltada exatamente para essas questões pensadas inicialmente. Felicidades para você, tudo de bom. Ô Fábio, muito obrigado. Eu queria agradecer aqui todo mundo que me ajudou nessa campanha, porque foi uma campanha, Fábio, muito bacana, que eu não fiz ela sozinha. À medida que eu fui colocando o meu nome, as pessoas foram aparecendo porque acreditavam no projeto ou porque me conhecem desde criança e sabe daquele sonho, sabe do compromisso da gente. E foi uma campanha muito emocionante, que de repente eu perdi o controle. Muita gente veio ajudar, sabe? Eu tive voto de pessoas que não me conhecem, que votaram por indicação de amigos, que acreditavam no projeto. Então, isso aumenta muito a responsabilidade da gente. Esse mandato não é um mandato meu, é um mandato muito participativo de muitas pessoas, de muitas mãos que contribuíram para isso. E eu peço a Deus todos os dias para que me dê sabedoria para poder honrar cada voto que eu recebi e poder cumprir, né? E não deixar que essa expectativa que foi gerada, ela se acabe, né? Mostrar que realmente é possível que pessoas de bem estejam na política e que consigam resultados legais. Então, agradeço muito a oportunidade aqui da TV Posta, agradeço o Ildeu, o Zambrano, o Dr. Carlos, o Ed, todos os funcionários aqui da TV Postos. Espero poder voltar aqui para a gente conversar mais, porque eu acho que esse tipo de conversa ele aproxima mais o representado do representante. Então, a gente está à disposição aí. Sempre que quiser conversar com a gente está disponível para bater um papo. De vez em quando a gente liga com o tempo, de vez em quando a gente liga em cima da hora, mas é bom ir acostumando. Grato aí pela disponibilidade, viu? E certamente outras oportunidades virão. Gostei muito do seu pedido também. Sabedoria é uma coisa que é bom para todos. Carlos, grato mais uma vez pela colaboração dupla essa semana. Eu que agradeço e desejo desde já aí toda felicidade e sucesso ao novo e nobre vereador aí que vai assumir já agora no início do ano que vem. Tenha bastante sucesso e que Deus te proteja, que a cidade de fato merece vereadores do seu tipo, da sua qualidade, e tenho certeza que será um sucesso. Legal. Eu me despeço desejando para você uma boa quinta-feira. Amanhã é sexta, estaremos de volta cedinho. Até lá.